E aí, mecatrônica, como é que tá? Tudo tranquilo? Sexta-feira chegou, hein, gente? Aê, graças a Deus, sexta-feira tá aí. Vamos descansar um pouco, né, galera? Pois é, mas antes de descansar, uma aulinha aí básica de instrumentação para dar aquele fechamento da semana, né, galera? Vamos lá. Uma aulinha de instrumentação hoje falando sobre telemetria, ok? E telemetria está relacionada ao transporte de informação pelos equipamentos. Né? Hoje a gente tem telemetria em todas as partes. Né? A gente vê comunicação wireless, Bluetooth, faz parte do nosso dia a dia e também na instrumentação é aplicada a telemetria. Tá? Então vamos lá, vamos aprender mais um pouco aí. Vamos lá, vamos para a aula. Pessoal, então hoje a gente vai falar sobre telemetria, tá? E a telemetria ela está relacionada com a capacidade de você transportar medições que você obteve do processo. Normalmente para isso a gente acaba utilizando dos transmissores, tá? Então, com a telemetria, o que foi possível, tá? Foi possível centralizar os instrumentos, tá? E o controle desses instrumentos. Que isso quer dizer? Significa que em vez de você precisar andar toda uma área, né, imagina que você tem lá uma quadra, né, uma quadra cheia de equipamentos de processo, né, tem vários tanques, várias tubulações, semelhante ao PI que eu mostrei na última aula, tá? Então imagina o operador tendo que sair que nem louco, né, verificando cada tanque, cada malha de controle, né? Ele ia ficar muito cansado, né? Ia ficar muito esgotado por ter que ficar correndo atrás de toda a malha. Então você consegue pegar uma salinha, né? Coloca o operador dentro de uma sala e aí dentro dessa sala ele consegue ter acesso a todos os instrumentos. Antigamente, pessoal, no início da telemetria, tá? A telemetria ela era pneumática, né? Ela passou mecânica, pneumática, eletrônica. E na época eletrônica e pneumática, vocês devem ter visto em filmes, em vídeos antigos, uma sala cheia como se fosse computadores, né? Uma sala cheia de componentes, cheia de equipamentos nas paredes, com relógio de medições. E antigamente era assim, né? Não tinha uma imagem gráfica para o operador ele interter, né? Então ele tinha que ficar olhando aquele monte de painel, aquele monte de instrumento e identificar, né, da onde que era aquelas informações, o que ele estava vendo. Realmente muito cansativo, né? Só ficar vendo um monte de equipamento dentro de uma sala. Mas houve a evolução da telemetria, tá? De telemetria pneumática e mecânica passou para eletrônica e hoje a gente já está na digital, tá? Então hoje você tem lá o seu operador, né? Você tem o seu operador que fica lá sentado na frente do computadorzinho, tá? Deixa eu fazer a carinha de feliz dele aqui, ó. Tá todo animado, né? Maravilha. Então ele pode ficar através da tela do computador acessar toda a informação daquilo que está acontecendo no processo, tá? Então a evolução da telemetria, da técnica de você transportar a informação, hoje você consegue consultar através de um único computador várias áreas, né? Não somente uma quadra, mas se você tiver várias quadras de processo, você consegue consultar por causa que a telemetria avançou. E aí, através do computador, você consegue ter acesso, né, aos vários locais e tudo bonitinho, com gráficos, desenhos de como que é o processo, e aí as informações daquele processo para ele saber o que está acontecendo, tá? Então, pessoal, o que teve de vantagem? Você pode consultar mais facilmente a operação, tá, do processo. Você tem uma visão conjunta de desempenho da unidade que você trabalha, tá?
tem um número reduzido de operadores. Isso daqui soa como algo ruim, mas é porque há um aumento de eficiência do trabalho. A empresa que eu trabalhava mesmo, por turno, muitas vezes só tinha 2 operadores, um na frente do computador, que ficava vendo como está o processo, e um no campo, né? Que ficava, conforme o operador via que tinha alguma necessidade, ele ia lá e ia verificar se estava tendo algum problema ou não e fazer suas operações aqui no campo, tá? Na fábrica, no caso, tá? E também há uma eficiência maior, tá, pessoal? Aqui dos instrumentos, né? Porque facilita, como a gente está hoje na época de tecnologia de redes digitais, você consegue saber se o equipamento está precisando de manutenção, tá? Facilita a inspeção dele, porque muitas vezes você acessa através do computador, você já acessa o equipamento, você sabe se ele está precisando de alguma manutenção ou não, tá? Facilita a inspeção, dá para consultar a informação desse equipamento de forma mais fácil, tá? O coração, pessoal, da telemetria se encontra nos transmissores, tá? Então, graças aos transmissores é que nós conseguimos obter essas vantagens, tá? Mas o que acontece? Não somente os transmissores, tá? Tem a técnica da telemetria, mas também controladores, registradores, indicadores também conseguem ter essa vantagem. Claro que quando você tem um indicador com um transmissor, já é um transmissor indicador, né? Mas você tem controladores que também conseguem transmitir seus sinais, tudo bem? Aqui ele cita alguns tipos de transmissão, tá? Sinais pneumáticos, elétricos, hidráulicos e eletrônicos, ok? E hoje em dia todos eles ainda são utilizados, tá? Por exemplo, o pneumático, você pode ter o pneumático aplicado em áreas classificadas, tá? Porque áreas classificadas são aquelas áreas em que há um risco de explosão. Então o ar ele oferece menos risco de causar uma explosão do que usar equipamentos com transmissão elétrica, comunicação elétrica na malha de controle, já que uma faísca pode incendiar o local que você está trabalhando, tá? Apesar que hoje a gente tem equipamentos que têm tecnologia chamada intrínseca, que teoricamente, tá? É claro que tem mais medidas de segurança tomada, mas ele não produz, ele não trabalha com uma corrente o suficiente para causar uma ignição ou causar uma faísca, tá? É claro que nada é 100% a prova de bala, vamos falar assim, mas tem um risco menor do que equipamento que não é construído com essa tecnologia, tá? Mas normalmente esses equipamentos que utilizam tecnologia intrínseca para trabalhar em áreas classificadas, eles normalmente estão dentro de um invólucro que também é a prova de explosão, tá? Transmissão pneumática, pessoal, principais sinais, tá? É o 3 a 15 PSI, é muito utilizado, tá? Tem uns também 20 a 100 kPa de pressão, tá? E temos também em quilo, só que em quilo você acaba perdendo um pouco a resolução, tá? Então de 0,2 a 1 kg também é uma faixa. Só que 3 a 15 PSI é mais utilizado, você tem uma resolução maior, melhor para trabalhar do que esta resolução aqui, tá? E perceba o seguinte, por que os sinais que foi mostrado aqui, ó, foi mostrado de 0,2 a 1 kg, 3 a 15, perceba que não inicia em zero, tá? Então, apesar que 3 a 15, tá? Você pega lá o sinal de 3 a 15, tudo bem? Você acaba relacionando com uma variação de 0 a 100%, tá?
Por que será que 3 PSI é relacionado com 0 e 15 PSI é relacionado com 100, tá? Isso daqui, pessoal, é para identificar se há alguma avaria na tubulação. Então, se você tem os equipamentos, né? Você tem aqui um... Então, pessoal, vamos imaginar a seguinte situação. Você tem um transmissor de nível, está ligado de forma pneumática a um controlador de nível, tá? A um controlador de nível. Então, o que acontece, pessoal? Aqui, o que está sendo utilizado normalmente é o ar. Pode ser um gás também, mas normalmente é o ar que está sendo, como fala, manipulado aqui entre 3 a 15 PSI, para que você consiga enviar sua informação até o controlador. Tá? O transmissor conseguir informar o controlador qual que é o valor da altura que ele está lendo ali. Tudo bem? Mas se há um vazamento, se há um rompimento aqui, ó, o que vai acontecer com a pressão mínima? A pressão mínima não vai ser mais 3. O que vai chegar aqui no corpo do controlador, tá? Vai ser 0 PSI. Então, se é 0 PSI, a gente identifica que a mangueira está estourada. Ou se chega uma pressão abaixo, tá? Chega aqui, por exemplo, 2 PSI, né? Ah, chegou lá no controlador 2 PSI. O que você identifica? Ou a mangueira está furada, ou o equipamento está precisando de calibração, tá? Então facilita a manutenção, você trabalhar com 3 a 15, não trabalhar com um sinal de 0, tá? Então você consegue verificar mais fácil se há vazamento de ar, tudo bem? Na transmissão eletrônica, pessoal, uma transmissão, normalmente você pode ter esses padrões, ó, 4 a 20 mA, 10 a 50 mA, 1 a 5 volts. E repare o seguinte, que aqui a gente também não está utilizando de 0 a 20 mA, apesar que existe, tá? Existe esse tipo de utilização. Mas é mais comum você usar um 4 a 20, tá? Ou 1 a 5 do que 0 a 5 volts, pelos mesmos motivos, tá? Esse 4 mA aqui inicial, pessoal, é chamado de zero vivo, tá? E tem a mesma finalidade. Você está com 2 equipamentos ligados, né? Você está ligado de forma elétrica, e aí você tem que transmitir o mínimo 4 mA que tem que ser transmitido. E aí transmite 0, chega lá no outro equipamento 0, você sabe que o cabo está rompido, né? Chegou 0 mA. Você sabe que o cabo está rompido. Ou se chegar uma informação abaixo de 4, chega a 3 mA, por exemplo, você sabe que o equipamento precisa ser calibrado. Tá? Se ele transmitir um valor desse, porque ele tem que transmitir de 4 a 20. Tá? Então a gente consegue verificar se há alguma avaria, tá? No equipamento de transmissão. Tudo bem? Aqui é a demonstração de um transmissor a 2 fios, tá? Pessoal, aqui não fala, mas também a gente tem a transmissão digital, tá? A digital, pessoal, não é um sinal analógico. Você pode ver que quando fala 4 a 20 mA, 1 a 5 volts, tá? A gente está tratando de um sinal que varia entre 4 a 20. Então, o valor, para demonstrar a variação, pode tomar vários valores nessa faixa. Então, de 4 a 20, o equipamento pode transmitir 5 mA, tá? Pode transmitir 10 mA. Então, é uma informação analógica. A mesma coisa com a tensão ou a pressão pneumática lá, tá? Então, dentro desse intervalo, ele manda esses valores, de 4 a 20, vai mandar 5, 6, 7. E o digital, pessoal, é binário, tá? Ou é 0 ou é 1, tá? Então,
a informação que o equipamento lê. Se o equipamento está lendo lá no visor do equipamento, aqui ele está de costa, né? Mas se na frente tem um visor, tá? E o visor está lá, vamos falar que está enxergando pressão aqui. Está lendo uma pressão do sistema. Vamos trabalhar com porcentagem, melhor, vamos lá. Vou falar que está lendo uma porcentagem de 40% do processo, tá? Ah, eu estou lendo 40% da minha variável. O equipamento está lendo, está mostrando lá na tela dele. Está mostrando um valor quebrado até. Calma aí. Opa, vamos lá. Está mostrando 40,45, tá? Ou 43, tanto faz. Vamos falar que ele está mostrando um valor decimal na tela dele, tá? Então o valor decimal que ele está enxergando é o que ele vai transmitir no digital, tá? No digital ele vai mandar um sinal binário, mas o que o operador vai ler é o que está na cara do instrumento. Se ele tiver com o número decimal, vai ler lá, ó, 40,43. Tudo bem? Coisa que não é possível com 4 a 20, né? Se você está lendo lá informações de 0 a 100%, tá? Com a tecnologia de 4 a 20 mA, você vai ler valores inteiros, tá? Dessa variação. Você não vai conseguir, pode até chegar próximo, mas não vai conseguir exato, tá? Então, uma demonstração exata mesmo, você consegue através do digital, tá? E o digital é o seguinte, não tem essa do cabo tá ruim. Ou o sinal vai chegar, ou o sinal não vai chegar. Se o cabo tiver com algum problema, já era, tá? Não vai ter sinal. Ah, o cabo está muito comprido, o sinal, em vez de estar onda quadradinha, por causa do comprimento do cabo, ele está com uma onda feia lá, né? O que vai acontecer, né? O que vai acontecer é que você vai perder um monte de vezes essa informação, tá? Então, na rede digital, ou a informação chega ou não chega, né? Quem tem TV digital através de antena pode perceber que em dia de chuva muitas vezes a conexão cai, você não consegue assistir TV, a tela trava, ou a coisa está linda, a tela está bonita, você consegue ver nitidamente o sinal, assistir sua novela, seu programa de TV, seu Naruto lá na TV, ou você não vai assistir nada, você vai ver que vai travar e parou, até conseguir comunicação de novo, tá? E aí, pessoal, nós temos transmissor a 2 fios, tá? O transmissor a 2 fios é um transmissor em que a alimentação, no caso que está usando 24 volts, e a comunicação é dada através de um único par de fios, tá? Então aqui você, através desse cabo, você alimenta o equipamento e você também se comunica com ele, tá? Agora no 4 a fios é separado. Você tem alimentação, tá? Você tem alimentação separada da comunicação analógica. Tudo bem? Essa é a diferença aí de 2 a 4 fios. 2 fios alimentação, comunicação pelo mesmo par de cabo, e no 4 fios é separado, tá? Pessoal, na telemetria é muito comum a gente precisar realizar conversões de sinal, tá? Então, o que acontece? Muitas vezes você tem um equipamento, tá, que ele faz uma comunicação muitas vezes eletrônica, tá? Só que toda a sua indústria trabalha com rede digital. Então você vai precisar do conversor. Então vamos supor que você tem aqui um transmissor de temperatura, tá? E esse transmissor de temperatura manda sinal de 4 a 20. Tudo bem? 420 mA. Só que a tua indústria trabalha somente com sinal digital de comunicação, tá? Então o seu
controlador aqui, seu controlador de temperatura, no meio do caminho vai ter um conversor, né? Que faz a conversão do sinal de corrente para redes industriais, tá? Então é necessário a gente saber fazer essas relações. 4/20, quanto equivale principalmente de 0 a 100%, por exemplo. Vamos supor que essa rede digital aqui está mandando um sinal que varia de 0 a 100%, tá? Então a gente utiliza uma formulinha que na verdade é baseada na regra de 3, tá? Então o que a gente vai ter para... Vamos supor assim, vamos supor que esse transmissor de temperatura está indicando lá no... Ele mede temperatura de 0 a 100 graus, pessoal. Não, vamos colocar outro valor aqui. Vou falar que ele mede de 0 a 80 graus. Tá? Vamos falar que ele mede 0 a 80 graus. E ele está medindo aqui 50 graus. Tá? 50 graus é o valor que esse cara aqui está transmitindo. Tá? Então, 50 graus, quanto vai equivaler aqui da faixa de 4/20? Tá? Então vamos primeiro fazer o seguinte, vamos encontrar quanto equivale 50 graus em porcentagem, para ficar mais fácil, tá? Então se 80 graus equivale a 100, tá? A 100%, né? Porque o range do nosso equipamento é de 0 a 80. Então 80 graus é 100% da medição, né? 50 graus equivale a X, tá? Então aqui a gente faz regra de 3 e acha a porcentagem, tudo bem? Então pessoal, a gente faz aqui a regra de 3, faz multiplicação cruzada, tá? Então fica a porcentagem, essa porcentagem aqui vezes 80, igual a 50 vezes 100. Aqui deu 50 vezes 100, 5.000. 80 estava multiplicando, passei para o outro lado, passa dividindo, tá? E aí 500 dividido por 8 dá 62,5%, ok? Então, eu relacionei 0 a 80 graus em porcentagem, quanto vale. No caso de 0, eu relacionei isso daqui, quanto que vale de 0 a 100, tá? Agora eu já sei a porcentagem. Então, essa porcentagem aqui, qual que é o valor equivalente na comunicação 4/20? Então eu aplico uma formulinha que é o seguinte, aqui eu tenho o valor pedido, tá? VP significa valor pedido, é igual ao SPAN, tá? Vezes a porcentagem do meu processo, dividido por 100, mais 0 vivo, tá? O ZV aqui significa 0 vivo, tudo bem? Então o valor pedido é o valor, no caso, nesse exemplo, pessoal, seria o valor de 4 a 20 mA. Quanto equivale? Né? Quanto equivale 62% de 4 a 20 mA? Tá? Esse SPAN está relacionado à diferença entre o valor superior de 4 a 20. Tá? Então, também poderia ser escrito dessa forma. Tudo bem? Valor superior do range, tá? Menos valor inferior. Tudo bem? Então, no caso aqui, vezes a porcentagem, dividido por 100, mais 0 vivo, tá? Deixa eu apagar aqui embaixo, pessoal. Vou trazer mais para cá, só um momentinho. Aqui, vamos lá. Então 50 graus a gente sabe que equivale
a 62,5% do nosso 62,5% do nosso range aqui de 0 a 80, tá? Então acontece, o spam vai ser em cima do 4 a 20, então vou ter aqui, ó, o valor pedido vai ser igual a 20 menos 4. A porcentagem é a porcentagem que o transmissor está lendo, então 50 graus equivale a 62,5. Então 62,5, tá? Dividido por 100 aqui. O zero vivo, pessoal, é o valor inferior do range, tá? Então aqui o valor pedido que eu quero é de 4 a 20, o zero vivo vai ser o 4 mA, mais 4, tá? Isso daqui você soma no final, tá? Não vai somar junto aqui, senão vai dar errado. Então você vai ter aqui 16 vezes 62. Então, pessoal, aqui ó, 16 vezes 62,5 dá 1000, tá? Dividido por 100 vai dar 10, mais o 4 dá 14 mA, tá? Então, os 62%, tá? Quando o conversor, quando o transmissor, tá? Vai enviar, na verdade, o sinal que ele vai enviar aqui de 4 a 20 vai ser o valor de 14 mA, tá? E aí o conversor vai pegar o sinal de 14 mA e vai converter de 0 a 100% na rede digital, tá? Vai converter novamente para 62,5%, tá? Aqui, pessoal, foi fácil eu conseguir encontrar a porcentagem em relação a esse range, tá? Mas se esse range não começasse em 0, vamos supor que ele começasse em 40, tá? O que ia acontecer? Tem como encontrar o valor em porcentagem, tá? Um valor de 0 a 100%, de 40 a 80 com regra de 3? Tem como, desde que você iguale os zeros, tá? Mas você pode utilizar essa formulinha também, tudo bem? O que você tem que fazer? Você tem que igualar, você tem que isolar a porcentagem, tá? Então vamos lá, vamos fazer isso agora. Vamos apagar aqui, ó. Beleza, vamos apagar. Beleza. Então, vamos supor que o nosso transmissor de temperatura continua lendo 50 graus, tá? E o meu range, só que o meu range do equipamento é de 40 a 80 graus, né? Então, o range do equipamento é de 40 a 80 graus. Então, 50 graus vale quanto em porcentagem, tá? É só eu isolar a porcentagem dessa formulinha, tá? Então, eu vou ter valor pedido, tá? Então aqui o zero vivo está somando, vou passar subtraindo, valor pedido menos zero vivo, tudo bem? O 100 está dividindo, passo para o lado de lá, multiplicando, tá? Vezes 100. O spam está multiplicando, eu passo dividindo, tá? Então tudo isso dividido pelo valor do spam, tá? E assim eu vou encontrar quem? Eu vou encontrar a minha porcentagem. Então eu tenho 50 graus. Tá? 50 graus é o que ele está lendo. Quanto vale de 40 a 80? Os 50 graus vai entrar no lugar do valor pedido. Tá? O zero vivo vai ser o zero vivo do nosso range de medição, de 40 a 80. Tá? E o spam vai ser em cima dessa diferença. Tá?
Então vou apagar aqui o outro lado para facilitar nosso cálculo aqui. Então pessoal, vamos começar a substituir os valores aqui na nossa formulinha, tá? Então, VP é o 50, tudo bem? Zero vivo é do transmissor de temperatura. No caso, zero vivo seria o valor menor do nosso transmissor. Então, o mínimo que ele consegue ler é 40. 40, tá? Menos da fórmula, vezes 100 aqui fora, tá? Dividido aqui pelo span, né? Nosso span de 4080. Então, o span, pessoal, lembrando que o span é o que? É o valor superior menos o valor inferior, tá? Então seria aqui o 80 menos 40, tá? Eu quero saber a porcentagem do meu transmissor de temperatura, tá? Então, pessoal, os 50 graus em uma faixa de 40 a 80 equivale a 25%, tudo bem? Então é assim que a gente consegue achar a porcentagem, é só fazer o isolamento, tá? Pessoal, aqui segue alguns exercícios para casa, tá? Para vocês fazerem em relação a essa aula de telemetria. Então a questão A e B você consegue resolver com a primeira formulinha que eu passei, tá? E a letra C e a D você consegue resolver isolando a porcentagem, tá? Daquela formulinha, só utilizar ela, aplicar a formulinha que você consegue encontrar os valores aqui, tá? Então, aqui embaixo, a letra C e D eu quero saber a porcentagem, e aqui na letra A eu quero saber a quantidade em miliampere, e na letra B a quantidade em PSI, tá? PSI aqui no caso, para vocês praticarem em casa aí. Eu vou deixar essa folha aqui no mudo para vocês consultarem, tudo bem? Pessoal, essa foi a nossa aula de instrumentação de hoje para estar fechando a semana aí. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida eu vou estar com vocês das 10 até as 11 essa semana, tá? Então qualquer dúvida em relação à disciplina, algum trabalho, tamo junto sexta-feira agora, ok? Um abraço pessoal, até mais.